Bom, a gente já chegou num ponto que agora a melhor coisa a fazer é criar de verdade as nossas máquinas master e as duas slave, né, para a gente garantir que a gente consegue fazer as configurações que são diferentes. Então nesse vídeo a gente vai criar as máquinas, o master, a gente está criando então uma conexão, né, de rede interna. Vamos criar o slave 1 e o slave 2, ficando atento para a gente marcar aquela opção de trocar o endereço MAC das placas de rede, que senão vai dar problema, né? Esse reinicializa o endereço MAC de todas as placas de rede, garantir que a gente sempre marcou nas três máquinas, né? Então, tendo criado as máquinas, a gente pode inicializar todas as três para a gente começar a fazer a configuração das máquinas. Então vamos configurar agora as três máquinas virtuais. Vamos aguardar que elas entrem. E a gente agora tem que fazer então as alterações. Dá para ver ao lado do login ali que está escrito base login todas as três máquinas, né? Então uma das coisas que a gente vai ter que trocar é o hostname. Ver que no login também está dando um erro, que é aquele que a gente tinha falado no vídeo anterior, dentro do arquivo .rc, né? Que tinha deixado um ponto e vírgula lá. Vamos corrigir, aproveitar e corrigir isso. Infelizmente a gente viu isso aí depois de ter gerado as três máquinas, então nós vamos ter que corrigir esse erro nas três, trocar esse ponto e vírgula que está aí por 2 pontos. E a gente precisa fazer então uma configuração de rede. Você lembra que a gente criou o host, né? A rede que a gente vai usar é 10.0.0, então a gente agora precisa de configurar essa interface de rede, né? Dando um cat no diretório procnetdev, a gente vê os 3 dispositivos que estão disponíveis. Um deles é esse ENP0S8, que é a placa de rede que vai ser criada a rede privativa, né? Então, para a gente criar isso, a gente tem que editar o arquivo que está dentro de ATC Network Interfaces e colocar a configuração. A gente já está com a configuração do ENP0S3 como DHCP, por isso que ele pega aquele endereço D02, né, 10.0.2, e a gente tem que criar então a nossa configuração da rede privativa. Então começa dando alto a ENP0S8 e face ENP0S8 e net static, né, quer dizer, para a gente poder colocar o endereço manualmente, a gente tem que acrescentar então no mínimo 2 linhas, que é essa linha address e a linha netmask. Como a gente está configurando o master, o endereço dele, se vocês lembrarem do host, né, a gente tinha definido que ia ser o 10.0.0.1. A gente vai criar a netmask com 255.255.0 e o network é só lembrar que o final é 0 e o broadcast é o final é 255. Dando if-app na ENP0S8, a gente consegue ativar a interface. Lembrar que tem que rodar isso como root. A interface então já fica ativa. E a gente tem que fazer uma coisa similar nas outras máquinas, né? Então vamos, por exemplo, pegar a máquina de cima, que é a slave 2. Tá vendo? Ele dá o mesmo erro. Vamos tirar aquele ponto e vírgula que estava errado lá embaixo, trocar ele por 2 pontos. Ok, da próxima vez que a gente entrar isso não vai dar erro.
Vamos configurar então a interface de rede, entrando lá no etc Network Interface. Como as máquinas são iguais, dá o cat no /proc/nev/dev, vai dar a mesma coisa do outro, né? Então, mas era só para confirmar que o dispositivo tinha sido gerado com o mesmo nome, que é ENP0S8, né? A gente não fez isso no master, vamos lembrando agora que a gente tem que configurar então o hostname. Então, editar o arquivo /etc/hostname. Tem que ser editado como root, né? Então vamos digitá-la de novo. Esse é o slave 2. Usando o comando hostname a gente já troca imediatamente o que está aqui, mas precisou de trocar o arquivo também do etc hostname para poder garantir que quando der o reboot o nome fica certo. Vamos aproveitar que a gente lembrou e fazer a mesma troca no master. Se a gente sair, a gente já vê que o nome que aparece já está trocado, né, tanto no master quanto no slave 2. Vamos fazer login de novo. Não precisava de ter feito isso, né, mas é só para a gente ver que o nome trocou realmente. Vamos terminar a configuração da placa de rede, né, da segunda placa de rede no slave 2. Então tem que editar o arquivo /etc/network interface. Vamos abrir com VI. Ele tem o mesmo formato que a gente viu no outro, né? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que trocando o endereço. Em vez de ser 10.0.0.0.1, vai ser 10.0.0.2. Na verdade, né? Então a gente viu no hosts, né, que o slave 2, o endereço dele é com final 3. O com final 2 é o slave 1. São as mesmas linhas de configuração, só trocou a parte do address. Terminando aqui a digitação, a gente pode gravar o arquivo, ativar a interface usando o IFAP. Só dar o nome de IFAP, o nome da interface, lembrando que tem que rodar como root. Vamos conferir, ela já está ativa com o endereço que a gente queria e já deve ser possível então a gente pingar o 10.0.0.1. ok. Então agora nós já temos as nossas duas máquinas configuradas. Então agora temos que fazer exatamente a mesma coisa no slave 1, né? Que é resolver o nosso erro. Ok, trocou para 2 pontos. Vamos gravar. Para não ter que ficar dando sudo, vamos trocar direto para o root usando sudo su. Só conferir que o dispositivo é o mesmo. Vamos alterar interfaces. Vamos alterar hostname primeiro, melhor, né? Para a gente não esquecer, eu já estava esquecendo. Ok, dando hostname slave 1. E agora vamos fazer a configuração de rede. É o mesmo arquivo, significa que a gente tem que acrescentar as mesmas linhas.
trocando simplesmente a linha de address para colocar com o final .2. Com isso, então, a gente vai ter as 3 máquinas instaladas, configuradas, com a parte de rede configurada, o Java também instalado, o Hadoop instalado, mas faltando agora a configuração. Então essa agora é a nossa tarefa final, configurar o Hadoop nas 3 máquinas. E isso a gente faz no próximo vídeo.